Ana, a gente viu aí vários influenciadores digitais falando sobre, peraí, Cuba não tem liberdade, mas Cuba vive muito melhor hoje do que era, não tem analfabetismo, tem uma saúde maravilhosa. Tem isso, tem gente que diz que Fidel Castro transformou Cuba para melhor. Só que o país estava longe de ser essa miséria que a gente vê hoje, né, em fotos e vídeos. Então, a gente vai ver um vídeo que compara a Cuba de antes, depois a Ana vai falar, a Cuba de antes da Revolução Comunista com a Cuba. Ana, então, bom, tem esse equívoco, o Rodrigo sempre fala do imitador de foca, ele foi um dos que falaram isso, né? Ah, para que liberdade se eles acabaram com o analfabetismo e têm uma saúde top de linha? Bom, vamos lá, duas grandes bobagens, né? Porque não dá para abrir mão de liberdade sob aspecto nenhum, em hipótese alguma, e esta mensagem de que Cuba vive hoje, né, de forma muito melhor do que vivia antes da Revolução Comunista, é uma grande, mas uma grande mentira, Ana. É uma grande mentira, uma grande falácia, né? E o que preocupa é que essa aura, né, do comunismo, nós tivemos aí a atriz Juliana Paz, que comentou, né, jogou um comentário: eu não quero um Brasil com... Me ajudem aí, qual foi a expressão que ela usou? Extrema esquerda, delírios comunistas. Isso. Delírios comunistas, isso, foi exatamente a expressão que ela usou, e muita gente aí caiu em cima dela, dizendo que ela está viajando, que não existe isso de delírios comunistas, que 2021, quem acredita que ainda há o comunismo, como ela estava falando, rondando, né, o Brasil, rondando o mundo? Mas está aí, a Juliana Paz, ela está certa sim, porque nós cansamos de ver já Jandira Fegali, Manuela Dávila, Boulos, esses políticos no Brasil enaltecendo Lenin, enaltecendo Fidel Castro, e como não há delírios comunistas, né? O problema, para mim, é da maneira como, aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, essa aura, essa cartilha do marxismo, ela vem sendo colocada de uma maneira, às vezes sutil, às vezes nem tanto, mas nas escolas. E aí a gente está vendo, de uma certa forma, isso me dá um pouco de esperança, né? A gente está podendo observar aqui nos Estados Unidos um movimento dos pais, inclusive pais negros, que estão aí atendendo audiências públicas em relação às escolas, ao conteúdo que as escolas querem colocar, a doutrinação marxista, né? O racismo sistêmico, o racismo endêmico, a opressão do capitalismo, isso tudo está sendo colocado de uma maneira muito discreta em algumas escolas, de uma maneira óbvia, né, em alguns setores, principalmente do entretenimento e no esporte, infelizmente, mas a gente está vendo um movimento de pais aqui nos Estados Unidos já peitando essa doutrinação, que ela está perigosa, porque crianças que antigamente não olhavam, né,
a cor da pele do seu coleguinha, agora eles querem que elas acreditem que qualquer americano branco já nasce com o pecado capital, né, do racismo. E é uma agenda nefasta. Se eu não me engano, a gente tem até um vídeo, né? Isso, temos. Corrija se eu estiver errada. Temos. Porque... A gente tem um vídeo dos pais aí, de um casal de pais negros, dizendo: eu não quero essa doutrinação com os meus filhos. A gente pode dar uma olhada. Vamos ver então esse vídeo, né? Uma sessão pública de uma escola pública dos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo. And we're here today to represent the millions of Black Americans who disagree with the Black Lives Matter movement. I always ask people, have you ever been to the Black Lives Matter website? Most people say no. And as a taxpayer, I do not want to see this agenda, this indoctrination pushed on my 4 children. If you go to Black Lives Matter website, it says that they support sexual perversion, which they, in their own words, we foster a queer affirming network. This is America. You can be who you want to be. You can love who you want to love. But that indoctrination, that teaching should not be forced on everyone. It also says that we disrupt the nuclear family. That's my wife. This is our 4 children. Why would you disrupt the nuclear family? In most Black communities, the father is not there. That's why we're seeing so many issues and so many problems. Why disrupt that? Another thing you will see is that they say we engage comrades. They, in their own words, their leader said they are trained Marxists. Trained Marxists. I'm an American. I believe in American exceptionalism. I believe America is the best country ever. É isso, né? Aliás, Ana, vou dizer, eu cresci a minha vida inteira aprendendo a respeitar todo mundo. Assim, meu pai, minha mãe, minha família, de um modo geral, ninguém nunca dividiu para mim a humanidade. Olha, aquele ali é negro, mas você tem que respeitá-lo. Olha, aquele ali é gay, homossexual, mas tem que respeitá-lo. Nunca, aquele ali é uma mulher, é um homem, nunca. Assim, respeite a outra pessoa, respeite o próximo. A gente vive um falso discurso de união, e o que a gente tem, né, muito hoje, principalmente hoje, é uma divisão da humanidade. Nós nunca estivemos tão divididos. E o Black Lives Matter é uma farsa, né? Primeiro porque algumas vidas negras, a Ana conhece profundamente esse assunto, algumas vidas negras importam, né, para o Black Lives Matter. Não são todas, Ana. Não, não são todas, e principalmente vidas negras de bebês, porque a grande maioria das clínicas de aborto aqui nos Estados Unidos, né, Planned Parenthood, onde que elas se localizam? Exatamente perto de comunidades negras, de comunidades pobres. São milhões aí de bebês assassinados todos os anos, bebês negros, e essas vidas desses bebês não importam. Mas a gente vê também que vidas negras dos policiais negros também não causam absolutamente nenhuma comoção quando um policial negro é morto até por outra pessoa negra. Um policial negro morto por uma pessoa branca também não causa essa comoção toda. Então, não são vidas negras importam, mas não são todas as vidas negras. Outro ponto, eu não quero me adiantar, mas vou só jogar a semente aqui. Isso que você falou é muito importante, Lacombe, da gente tentar bloquear essa onda de que a gente tem que falar, não, ele é negro, mas ele é branco, mas ele é asiático, mas... Isso que está acontecendo, esse envenenamento, né, de que a pessoa tem que ser julgada pela cor da sua pele ou pela sua opção sexual, enfim, ou etnia, isso aí é tão perigoso e me preocupa muito que agora estamos perto das Olimpíadas, está chegando no esporte essa aura da gente começar a separar as pessoas. E o esporte sempre foi um campo da trégua, um campo onde não tem cor, não tem raça, não tem religião, um campo de 2 semanas durante de 4 em 4 anos, onde o mundo para unir exatamente, esquecer, né, as diferenças. A gente vai falar dessa pauta, né, em outros programas mais para frente, agora entrando na Olimpíada, mas a gente tem que proteger esse campo sagrado do esporte e evitar que essa politização vil, né,
que ela chegue até aí quadras e piscinas, e pode começar a haver essa divisão que é muito, muito perigosa, porque a gente sabe que o esporte ele traz uma bandeira branca da paz, de trégua, e a gente olha exatamente a meritocracia, o esforço de cada um. Constantino, você pode falar um pouquinho do Black Lives Matter também? A gente já ouviu tanto, né, que o Black Lives Matter é um movimento pacífico, né, um movimento de defesa dos direitos civis, dos direitos dos negros, né, e o Black Lives Matter, eles culparam os embargos de novo. Você, como economista, pode explicar um pouquinho mais sobre o embargo também, esse embargo americano? Não, sim. Mas deixa eu pegar um gancho. A Ana falou muita coisa, eu fui até anotando aqui, porque cada coisa que ela disse dá um programa inteiro nosso, né? Isso mostra como tem pauta, né? Bom, sobre a politização dos esportes, basta citar a fala do Jean Willis, que eu já mencionei aqui, em relação à final da Copa América, que ele torceu contra o Brasil, porque ele acha que tudo é política, né? Então, a esquerda, e eu sei que o Fiuza não gosta que chame disso porque é um escudo protetor, e eu entendo perfeitamente o argumento dele, mas não consigo pensar em outro título. Os picaretas, os picaretas coletivistas, eles politizam tudo na vida. Os sem caráter. Eu gosto assim, picaretas hipócritas, picaretas hipócritas, patrulheiros. Isso tudo vai doer bem mais neles do que se chamar de esquerdista. É isso. Eu vou começar a aderir a isso, Fiuza. Então, olha só. Por exemplo, a Ana Paula mencionou que está preocupada com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Tem um esforço, né, que ganhou, inclusive, divulgação no New York Times, é um movimento, né, chamado o 1619, que ele visa subverter totalmente a história. E toda nação tem seus mitos fundadores, né? Nós estamos discutindo aqui mitos, o Fiuza trouxe a questão da mitologia. O principal livro para entender Che Guevara chama-se justamente O Mito Che Guevara, de Humberto Fontova, um cubano exilado. Agora, existem mitos e mitos, né? Existem mitos que tangenciam a verdade, existem mitos que são o total oposto, né? Simétrico àquilo que é a realidade, que é o caso do Che Guevara. Os Estados Unidos tiveram defeitos na sua origem, isso é óbvio. Demorou a superar a questão da escravidão, depois vieram as leis Jim Crow, tem muito problema. Agora, é inegável que foi o primeiro país construído com base em ideias e ideias nobres. A Declaração da Independência Americana, que eu tenho pendurada na minha parede aqui ao lado, né, é um movimento nobre que foi usado por todos os grandes abolicionistas, todos, e também por Martin Luther King. O famoso discurso "eu tive um sonho" é extração da Declaração de Independência. Ele está cobrando apenas que a nação viva totalmente de acordo com aquilo que prega. Faltava incluir, mas os ideais estão todos ali. Então, a trajetória da América é uma trajetória louvável, com defeitos como tudo, né? Quem fica querendo achar pelo em ovo e cuspir em cima de todo o passado, né, fazer tábula rasa do passado, tipicamente é o arrogante infantil, né? Então, assim, vamos olhar para trás e reconhecer os erros, mas reconhecer os vários acertos que fizeram da América essa grande nação, esse destino de liberdade para muitos, esse símbolo, né? O projeto 1619 é o oposto. É subverter tudo isso, é falar que é tudo para ter vergonha, é podre, é opressão, escravidão, é marxismo na veia. Sabe quem defende o 1619? A Kamala Harris, a nossa vice-presidente. Isso mostra como houve um radicalismo do Partido Democrata e da nação. O Black Lives Matter é isso, Full Metal Jack, né? É isso turbinado com muita substância, né? É marxismo na veia, só enxerga nós e eles, e não tem nada a ver com negros. Não tem nada a ver com negros. Eu já dei o exemplo de Cuba, mas dentro dos Estados Unidos também. Policiais negros, quando morrem, são nota de rodapé e estatística para o Black Lives Matter. Negros que matam negros não existem. Então, e é a imensa maioria, né? Então é tudo muito absurdo. Sobre a questão que você disse da sua família, Lacombe, o Nelson Rodrigues tinha uma frase perfeita, né? É fácil amar a humanidade com H, né, maiúsculo. Difícil é amar o próximo. Não é à toa que a mensagem de Jesus Cristo era ame o próximo como a ti mesmo, porque ele sabia que essa coisa de amar abstrações, construtos, né, abstratos, é muito fácil. Eu amo o pobre, eu amo a humanidade, eu amo as minorias. Não, meu amigo, você tem que tratar bem ali ao teu vizinho, que você enxerga defeitos, né, e que não importa bem a cor, o sexo ou a crença.
né? Porque é o vizinho, é o próximo, de carne e osso, né? E aí é que está faltando. E sobre a Planned Parenthood, que a Ana Paula soltou aí também, vale lembrar que a sua grande idealizadora e fundadora, Margaret Sanger, era uma eugenista. Era uma eugenista. Ela queria eliminar os negros do mapa. Então, era criada ali uma máquina de aborto, né? Para resolver o problema, sob a ótica dos eugenistas, da população negra. Isso é a origem do Planned Parenthood. Tem o livro do Dinesh D'Souza, indiano, naturalizado americano, né? The Big Lie, né? Ele trata exatamente disso, do ponto de vista histórico, mostrando como é o Partido Democrata que sempre flertou com essas ideologias eugenistas, né? Então, há uma grande inversão nas narrativas, né? Os picaretas, que eles se chamam de esquerda, eles acusam conservadores e liberais de fascistas, de tudo que eles são. É acusação diante de um espelho, é uma metralhadora giratória projetando nos outros o que eles de fato são. E aí, só para fechar, vale lembrar que a ameaça, o delírio comunista, né? Bom, nós temos Lula, o principal candidato que está limpo, graças aos amigos supremos, né? Solto e elegível, graças aos seus companheiros supremos que ele indicou, né? O Lula, o principal oponente de Jair Bolsonaro em 2022, ao que tudo indica, defendendo o regime tirânico cubano, chamando de passeata, falando que o presidente cubano foi às ruas conversar com o povo. Imagens de milicianos do regime invadindo casas e matando pessoas diante dos filhos pequenos, né? Então, o que podemos dizer sobre isso, né? Lula, que jornalistas, militantes disfarçados de jornalistas, chamam de alguém moderado, alguém de centro. O Lula que disse que Cuba seria uma Holanda, né, se não fosse o embargo americano. Teve isso. Fiuza, eu poderia... Eu não expliquei o embargo, eu fico para depois. Depois. Não, quer falar um pouquinho? Fala rapidamente do embargo, então, essa outra mentira, muito né? Rápido. Outra mentira. Só... Quando o Fidel Castro e os outros barbudinhos militares, né, com roupa verde oliva, tomaram de assalto Cuba, prometeram democracia, eleições logo depois, enganaram até alguns americanos aqui, né? Eles encamparam as empresas americanas, tomaram na marra, não pagaram nenhuma indenização, nenhum centavo de indenização, tomaram. O Che Guevara, inclusive, escolheu a casa, maior casa que existia, do maior ricaço em Cuba para viver, né? Ele que foi morto com um Rolex no pulso, a casa dele ficava em Tarara. E eles tomaram tudo, né? Então, os Estados Unidos, para retaliar, colocou ali o embargo, né? Que basicamente, no início, era basicamente proibir as empresas americanas de praticarem comércio com Cuba. Cuba sempre teve abertura com o resto do mundo todo. Souza Cruz, Brasil, sempre explorou comercialmente Cuba. Os hotéis são espanhóis. O decrépito ditador aparecia sempre com aquele uniforme da Adidas, empresa alemã, para parecer que era um esportista. Então, Cuba sempre teve relação com o mundo todo. Não tem navios fazendo bloqueio a Cuba. Quando falam bloqueio, dá a entender isso. É um embargo de empresas americanas. Sendo que, mesmo assim, não funciona mais na prática, porque os Estados Unidos é o país que mais financia Cuba, né? São os cubanos aqui da Flórida que mandam dinheiro para lá, turistas que hoje em dia já podem ir, ou iam por meio do Canadá para disfarçar. Então, Cuba sempre recebeu muito dinheiro, né? A Zoe Martinez, que você mencionou, que a gente entrevistou essa semana, ela mostra, né, em imagens o frango que chega da Carolina do Norte aqui nos Estados Unidos. Então, Cuba recebe mantimentos, dinheiro de Estados Unidos, tudo isso. Agora, mantém essa narrativa, e que é uma narrativa esquizofrênica, né, Lacombe? Porque, ao mesmo tempo, eles chamam globalização de uma exploração do Império Yankee, do Império Estadunidense. Então, eles culpam a miséria socialista, eles culpam o modelo capitalista. E, ao mesmo tempo, o modelo capitalista é culpado pelo resto todo também. Então, se tem problema nos Estados Unidos, o problema é do capitalismo. Se tem problema em Cuba, o problema também é do capitalismo. Aí é muito fácil, né? E a Venezuela, que não teve embargo, caiu na mesma miséria, na mesma penúria, e eles ficam sem discurso. Então, é tudo isso ladainha, do ponto de vista econômico, é uma grande falácia, mas é o que eles usam até hoje para bancar o Davi versus o Golias nessa história. Nossa, Só um pequeno ponto rapidinho para passar para vocês aí. Só lembrando que a revista Forbes, em 2016, avaliou a fortuna do Fidel Castro em 900 milhões de dólares. Em 2003, era 110 milhões de dólares.
e em 2006, 900 milhões de dólares a fortuna da família Castro. E deve ter um dinheirinho nosso lá, viu? Que na época do com PT, certeza. a gente mandou um bocado de dinheiro lá para Cuba. Fiuza, não sei se passo de primeira para você, porque pode falar desse papo chatérrimo, mofado, né, de opressores contra oprimidos, esse discurso de união entre as pessoas, de tolerância, que acaba nos dividindo como nunca. Fique à vontade, Fiuza. Fala, Kombi, eu acho que assim, se a gente não conseguir, né, não tiver aqui o poder de síntese, de dizer que a gente está numa feira demagógica, a gente vai dar 200 voltas ao mundo para apontar incoerências, inconsistências, não sei o quê, tarará, tudo bem, tá valendo. Mas uma feira de demagogia, ela é um festival disso tudo, de impostura, de incoerência, de covardia. Então, eu sempre acho o seguinte, é demagogia. Né? Estamos ou não estamos num mercado, vou chamar assim, uma indústria da patrulha, não é isso? Você afeta certas virtudes, você finge que você é o cara que defende os gays e você sai procurando que nem um louco alguém que você possa acusar de homofóbico. Você finge que é o cara que defende, né, que tem uma luta contra o preconceito racial e sai procurando que nem um doido alguém na internet que você possa marcar ali e dizer, olha, isso aqui é racista. E infelizmente, o ambiente está tão fraco, né, está tão deteriorado, que tem público para isso. Tem aplausozinhos para isso. A gente retrocedeu meio século de civilização. Você tem uma vida miserável, você passa a tua vida procurando alguém que tem uma frase no Facebook, no Twitter, no Instagram, que você possa ir lá e afirmar, olha, você é um racista e tal. E aí vem uma claque de idiotas, ou no mínimo distraídos, bater palmas para você, olha, esse cara está acusando um racista. Mas não, ele está se alimentando, e isso para mim não é alimento, de uma demagogia, de uma vida ruim, de uma perseguição, são os dedos duros. Né? Isso virou assim, né? O caguete está na moda, né? Você dedurar, você apontar, você procurar desesperadamente alguém que você possa estigmatizar de alguma maneira, virou tudo assim. É claro que isso não são, né? Quer dizer, não são posturas de afirmação humanitária, não. Isso é segregação, é só sectarismo. A gente está, então, nessa indústria. E eu acho que a gente deve olhar para isso e dizer, a gente não quer compactuar com isso, né? Porque, assim, a gente está falando do negócio do delírios comunistas, né? Bem, é delirante, principalmente porque quem está querendo aí dizer, jogar um charme, a piscadinha de olho para o comunista, porque isso tem uma tintura de coisas charmosas que possam lhe dar uma fantasia enfim, uma idiotice qualquer dessas, essas pessoas não vivem conforme a causa que supostamente defendem. São todos burgueses, egoístas, gordos, né, avarentos, interessados na sua graninha, no seu carguinho, na sua vidinha confortável. É assim ou não é? Então, se é uma burguesada medíocre, egoísta, que está fazendo afetações, o que aconteceu com o clássico, o best-seller do Rodrigo Constantino, Esquerda Caviar? Está tudo lá. É ou não é uma esquerda caviar? Então, esquerda caviar é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Então, isso não tem consistência, isso não tem doutrina, isso é uma malandragem, isso é um truque, a esquerda festiva, etc. e tal. Então, eu continuo dizendo, eu acho que a maneira de você realmente contrapor essa epidemia de moralismo, a gente está numa epidemia moralista, né? Isso é uma coisa altamente reacionária, você ser alguém
que passa os teus dias procurando uma vítima para sua suposta virtude, né? Você tentando afetar uma grandeza que você não tem e, para isso, precisando diminuir alguém. Isso aí é o reacionário. E o que eu acho é o seguinte, aponte o reacionário. Você é um reaça, cara. Você é um paranoico, entendeu? Você não é um virtuoso. Então, o que eu quero dizer é isso, as supostas doutrinas, as supostas filosofias, né? As supostas diretrizes políticas, eu acho que, na maioria dos casos, serve só como uma indumentária, né? Serve só como uma fantasia para essa indústria aí bem mais chinfrim de afetação de virtude. Deixa eu dar mais um recado. Lacombe, deixa eu só interromper, já que Claro. o Fiuza fez um jabá do meu livro, eu já tinha anotado aqui para fazer um jabá dele, né? Porque eu vou te falar, o Fiuza, para mim, ele é o rei, ele é nosso Karl Kraus. Para quem não sabe, era o contemporâneo de Freud, que para mim era o maior frasista que tinha naquela época, né? Os aforismos dele são certeiros, é o poder de síntese incrível. Então, Feira da Demagogia, eu já roubei, vou escrever talvez um artigo ou livro com esse nome. Agora, o livro do Fiuza, O Império do Oprimido, né, é maravilhoso, além de ser um romance muito divertido, né, e retrata uma época do Brasil ali, né, mas é muito interessante pela contradição em termos da expressão, né? O Império do Oprimido, quer dizer, é brilhante, porque é disso que se trata. Hoje em dia, eu lembrei do Karl Kraus, por isso estava aqui procurando, mas não achei a frase certinha, então não quero dizer errado. Mas o Karl Kraus tinha uma frase exatamente para definir esse fenômeno, né? Você vê que não é novidade. Que, assim, como as pessoas encontram poder e força na fraqueza, né? Bancar a vítima, fazer mimimi, e hoje em dia, como isso dá poder às pessoas. É o império dos oprimidos, né? Então, assim, é tudo da boca para fora, é tudo para inglês ver, é tudo uma grande farsa, e nós estamos aqui para denunciar a farsa, né? Mas essa farsa vem com o manto da ideologia, e é isso que me preocupa, porque ideologia, o conceito, como disse o Fiuza, isso seduz. Tá, então um recado para quem está nos acompanhando. Claro, diga. Só para completar, então, já que ele me chamou de frasista, de expressões, assim, consta, a partir do teu insight, é também o refúgio dos medíocres, né? Essas supostas ideologias, supostas doutrinas, elas são o refúgio do medíocre. O cara não deu para nada, ele não tem talento, ele não tem potência vital e ele está protegido, né? Como se fosse um refúgio mesmo de medíocres nessas eu chamo o socialismo, eu chamo o socialismo de ideologia da inveja. É isso mesmo. Mas a indústria do vitimismo hoje, ela é avassaladora, né? Eu convido a nossa audiência aí a procurar uma entrevista no YouTube do espetacular ator Morgan Freeman, né? Espetacular, negro, ele sendo entrevistado por um âncora da CNN americana, o Don Lemon, também negro. E o Don Lemon, aí nessa agenda militante violenta, né, do racismo sistêmico, a América é racista, está tudo errado, ele faz exatamente essa pergunta para o Morgan Freeman, dizendo, mas você não acha que existe um racismo sistêmico na América, que a América é uma nação com o pecado original do racismo? E o Morgan Freeman ali, né, do alto da sua simpatia, da sua honestidade também, da sua vivência, da sua experiência, ele aponta para o Don Lemon e fala, olha para você, olha para mim, somos dois negros, olhe onde nós estamos no topo da pirâmide, nós tivemos um presidente negro por 8 anos na Casa Branca, ou seja, existem aqueles que eles remam contra exatamente essa indústria do vitimismo, e aqui a gente sempre faz a ressalva, que eu acho que é até verdadeira, é possível discutir racismo, é possível discutir homofobia sem entrar nessa aura de que, como disse a Jane Fonda, né, sobre o vírus, um presente de Deus, sem entrar na aura de que o vitimismo é um presente também, para continuar tocando essa agenda que hoje é muito mais distorcida do que realmente protege aqueles que sofreram contra racismo, contra homofobia, enfim.
Então, eu recomendo muito essa entrevista do Morgan Freeman com o Don Lemon, porque ele vai ali na ferida e fala, não, senhor, não somos oprimidos, não. Olha onde nós estamos, olha como esse país tem oportunidade. Né, e nesse sentido... E se você mencionou agora, vai um atropelando o outro. A Ana mencionou o Morgan Freeman, eu vou mencionar alguém aqui que eu tenho certeza que ela vai aplaudir também, porque eu estou terminando a biografia intelectual dele, além de ter lido vários livros, é o Thomas Sowell, né? É o grande pensador que bate contra isso. Ele escreveu vários livros sobre isso, mostrando que esse tipo de narrativa só prejudica os negros.